Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje vou falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Gente, por que os pobres de espírito Jesus prometeu o reino dos céus? Por um simples motivo. Os pobres de espíritos, os humildes, aqueles que não buscam através da ganância, do orgulho, as coisas desse mundo, estão muito mais sintonizados com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é o verdadeiro mundo. E aqui é uma cópia imperfeita. Nessa cópia imperfeita onde vivemos, os valores são um tanto quanto deturpados. E o que é um valor nesse mundo? O valor nesse mundo é a grandeza material. O valor nesse mundo é o poder, a dominação, a riqueza, a ostentação, aquilo que te destaca da multidão, aquilo que te eleva acima do povaréu. Isso que é o verdadeiro valor nesse mundo. Não tem jeito. Todo mundo busca sucesso. Todo mundo busca um destaque, todo mundo quer ter um carro bonito, todo mundo quer ter uma casa confortável. E há aqueles que querem ter 2 carros bonitos e 2 casas confortáveis. E por aí vai. Porque esses são os valores desse mundo. E vivemos desse momento hoje. Vivíamos desse momento na época de Jesus. Tomara que um dia a gente quebre esse ciclo. Mas é assim que a gente vive nesse mundo. E quando a gente vai quebrar esse ciclo? Quando começarmos a seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que a verdadeira riqueza está em seguir os ensinamentos que Ele nos deixou. Por quê? Porque primeiro, esse mundo foi criado por Deus. Deus Todo-Poderoso derrama suas bênçãos a todos, sem distinção. Ou a gente pode falar que Ele chove mais para esse e menos para aquele. Ao contrário, quando Ele quer chover, chove do jeito que Ele acha melhor, aonde acha melhor. Quando Ele derrama a luz do sol, Ele escolhe, como diz, o sol brilha para todos. Então, o que acontece? É o exemplo que a gente tem do Criador. O Criador nunca fez distinção entre nenhum de nós. E nós fomos criados, como diz na Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? Devemos ser em menor grau o que Deus é no eterno, no perfeito, no infinito. Então, sermos em menor grau o que Deus é agirmos como Ele age com todos nós. Ele ama todos sem distinção. Devemos seguir por esse caminho. Ele cuida de todos sem fazer acepção de pessoas. Devemos seguir por esse caminho. Quando Jesus veio nesse mundo, Ele agia dessa forma. Ele, em momento algum, Ele tratava diferente alguém rico, alguém pobre. Em momento algum, Ele tinha diferentes maneiras para um bandido, ou para uma criança, ou para um adulto. Ele amava todos sem ter discriminação alguma. Por quê? Porque Jesus veio nos mostrar como devemos agir, como devemos ser. As pessoas são diferentes? As pessoas são diferentes em atitudes, mas todas elas são essencialmente irmãs, filhas do mesmo Pai. Então, quando uma pessoa erra, ela vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso é natural. Não cabe a nós tratarmos mal, fazermos distinção, relegarmos ao abandono aquele ou outro por dizer, ele errou, ele merece. Fulano não merece meu apoio, não merece minha ajuda. Se ele foi colocado diante do caminho, se essa pessoa apareceu na sua vida, é porque você tem que fazer alguma coisa. E esse é o nosso trabalho. O verdadeiro Filho de Deus, e quando a gente fala verdadeiro Filho de Deus, é porque na própria Bíblia, nos próprios Evangelhos, nos Novos Testamentos, é dito que Adão
né, cometeu um erro. Adão falhou, né? Adão ele cometeu o pecado, a desobediência. Então Adão ele é tido como alguém que falhou. Mas nos evangelhos, se eu não me engano, de João, né, ou não sei se é João ou se é Paulo que disse que Jesus é o Adão que deu certo, né? Por quê? Porque Jesus ele foi realmente a imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele fala para os seus discípulos que ele precisa seguir por esse caminho, que ele seria preso. E aí Felipe e outros discípulos falam: mas mestre, nos mostra a Deus. E ele fala: mas estiveste comigo tanto tempo e ainda não conhece Deus? Quem me vê, vê Deus, né? Por quê? Porque eu faço como Deus faz, né? Não é que ali estava o Criador, mas ali estava o seu emissário, né? Ali estava o seu representante. E a nós cabe também sermos o representante de Deus na terra. Quando Jesus pede a caridade, quando Jesus pede que nos amemos como Ele nos amou, Ele pede que nós sejamos a expressão de Deus aqui no planeta, né? E isso é muito mais fácil fazer aquele que não tem, aquele que não busca, né, o destaque, aquele que não busca, né, a posição, aquele que não busca ser um grande na terra. Como que a gente pode ser o exemplo de Jesus? Vencendo o nosso orgulho. Porque o orgulho o que é? Né? A gente fala o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é você querer ser mais do que você é, né? Eu aqui estou como personagem encarnado, Leandro, mas eu queria ser alguém de destaque, eu queria ser alguém famoso, eu queria ser alguém que apontasse e falasse: nossa, você viu? Leandro esteve aqui, aquela grande pessoa. Queria, mas eu não sou. Certo? Tenho vontade, mas eu não sou. Então, abandonar essa ideia de querer ser grande não é uma visão de derrotismo, e sim uma visão de que eu sei o meu real tamanho. Pelo menos eu quero saber o meu real tamanho. Eu quero fazer o que está ao meu alcance. Eu não quero aparecer, ser mais do que realmente sou, né? Tenho os meus defeitos, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas limitações. E hoje eu sei disso. Eu falo hoje, amanhã eu vou saber um pouco mais. Mas eu falo hoje porque houve tempo de eu achar que não. Houve tempo de eu achar que eu era superior em alguma coisa, né? Então, quando eu lia esse capítulo do Evangelho, existe uma passagem falando da missão do homem inteligente na terra. Eu falava: eu sou o homem inteligente na terra. E falava: o que eu tenho que fazer? Dividir o conhecimento. Era a minha visão. Hoje eu sei que inteligente aqui está longe, né? Tenho dificuldade de fazer conta demais, gente. Eu tenho dificuldade para entender palavras. Então eu não sou inteligente, eu só era arrogante, orgulhoso e prepotente, né? Mas o que acontece? A gente tem que perceber o nosso real tamanho. E só tem um jeito de perceber o nosso real tamanho: buscar ser humilde, né? Buscar saber que existem muita coisa acima de mim. Quando Sócrates veio no mundo e falava: só sei que nada sei, e ele foi considerado um dos homens mais sábios da humanidade, né? E a sua sabedoria morava exatamente nisso. Por quê? Porque ele perguntou, né, para um advogado: o que você sabe de leis? Né? Tinha advogado na Grécia Antiga. E aí ele falou de todas as leis e tal, como funcionava. Ele falou: ótimo, legal, você sabe muito. Falei: o que você sabe de artesanato? Aí o advogado: eu sei, o artesanato, pega o barro e mistura. E ele ficou olhando e falou: tá joia, obrigado. Né? Aí perguntou para um artesão: o que você sabe de artesanato? E o artesão, que tinha prática, explicou tudo, mostrou. Falou: legal. E que se você sabe de leis? De leis eu também sei, é assim que funciona e tal, não sei o quê. E ele foi perguntando para cada um, e foi percebendo que as pessoas falavam que sabiam, mas também falavam que sabiam aquilo que não sabiam. E aquele que acha que sabe tudo, não tem espaço para nada aprender. E Sócrates falava: a única coisa que eu tenho certeza é que eu não sei de nada, eu tenho muito a aprender. Essa é a posição do humilde na terra. É a posição de saber que, primeiro, existe Deus, e que a gente nunca vai entender, né, o que Deus tem para nós.
Porque o dia que a gente começar a entender Deus, a gente se torna Deus também. A gente tem que apenas aceitar aquilo que vem de Deus, porque está fora do nosso alcance. Mas também temos que trabalhar para modificar aquilo que está no nosso alcance, que é a nossa postura diante da vida, é a nossa postura diante dos nossos irmãos, é a nossa postura, né, diante do nosso Pai. Saber aceitar o que Ele tem para nós, né, agradecer tudo que temos, né, e estender a mão para ajudar aquele que está do nosso lado. Esse é o nosso trabalho. Eu costumo falar que essa é a nossa nota de corte. Se a gente aprender essas coisas, se aprender a ser caridoso, né, e caridoso nada mais é, segundo o próprio livro dos Espíritos, que é amar a todos, né, querer benevolência para com todos, querer o bem de todo mundo, perdoar as ofensas, né, não levar mágoa, não guardar rancor de nada, porque entender que cada um tem seu tempo e todo mundo é, inclusive eu, né, e ser indulgente, ou seja, não ver o defeito dos nossos irmãos, porque todo mundo é imperfeito. Aquele que vê o defeito do outro, todo mundo é imperfeito. Que graça tem ver o defeito do outro? Que graça tem apontar o defeito do outro? Você gostaria que apontasse os seus defeitos? Então vamos pensar direitinho. Ser caridoso, amar o próximo, é perdoar as ofensas, não ver os defeitos e querer o bem de todo mundo. Se você faz isso e aceita que Deus é o teu Pai, que tudo que está aqui vem para você, é do seu merecimento, é para você aprender, gente, você resolve o problema da encarnação, você resolve o problema nesse planeta, você simplesmente se liberta da dor e do sofrimento. Ah, Leandro, então quer dizer que eu não vou passar por nada negativo? Perante esse mundo vai. Por quê? Porque esse mundo, os valores do que é certo, do que é errado, do que é positivo e negativo, são muito invertidos. Se eu falar para você que falir a sua empresa é positivo, você vai falar, como? Eu falo por mim, eu estou periquitando, gente. Mas é positivo? Certo? Perante o mundo não, perante o mundo é um fracasso, é uma derrota, né? É uma queda. Mas perante eu, Leandro, espírito imortal, o que isso vai fazer dentro de mim? De repente vai resolver um problema, de repente vai me mostrar uma nova forma de viver. Quantas pessoas passam por problemas, por exemplo, problemas cardíacos, um AVC, né, um problema de derrame, ou mesmo um infarto, né, e na experiência de quase morte. Ninguém pode falar que isso é positivo, que é gostoso, né? Mas quanto dessas pessoas que voltam com uma nova perspectiva e um novo gosto pela vida? Então pode-se dizer que esse processo, né, negativo, né, que seria o AVC, o infarto, qualquer outro mal, trouxe algo positivo. Então é onde eu coloco essa ideia. O que é bom, o que é ruim para nós é muito variável perante esse mundo. Mas uma coisa é certa, se Deus nos manda, é para o nosso bem. Ah, Leandro, mas se acontecer de eu desencarnar? Gente, aqui é só uma experiência. A verdadeira vida do outro lado. Quem desencarna está livre para começar de novo, né? Aqui é uma prisão. Se eu falar assim, nossa, se a pessoa desencarnar, ela morrer, é muito triste. Mas se eu falar, nossa, a pessoa foi liberta da prisão, agora está em liberdade para pensar, tem outro peso. Então a gente tem que entender que os nossos valores ainda são muito pequenos e a gente tem muita dificuldade para entender o que é realmente verdade, o que é realmente bom, o que é realmente positivo para a nossa vida. Por isso que é importante termos a humildade de saber, de ter isso no coração, do que se Deus nos mandou isso, se eu fiz tudo para evitar, mas Deus nos colocou isso diante de nós, é porque é para o meu bem. Então aceitar, né, agradecer, fazer o melhor no momento que você pode fazer. Da mesma forma que as pessoas que estão do nosso lado, nossa, fulano é terrível. Gente, se veio para você, está do teu lado, é uma oportunidade para você resolver às vezes um problema que está se arrastando aí há milênios. Todos nós passamos por experiências repetitivas e cometendo sempre os mesmos erros com as mesmas pessoas. Não se iludam.
né? A gente vem a várias encarnações interagindo com as mesmas pessoas e cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque a gente não perdoa, porque a gente não aceita, porque mexe no nosso, pisa no nosso calo. E a gente aprendeu o quê? Não tem o sangue de barata. Ninguém está falando para ter sangue de barata. Ao contrário, estamos falando para você ter firmeza moral, de suportar uma ofensa, uma injúria, e mesmo assim sair por cima. E não revidar, porque é muito mais fácil revidar uma ofensa do que suportar e perdoar. Revidar é simples. Alguém dá um tapa, você dá outro, você não precisa nem raciocinar, né? Dependendo da posição, vai automático, né? Mas você se segurar, né? E ter a consciência de suportar aquilo, né? Conscientemente, exige muito mais esforço. Você cuidar de alguém que precisa, mesmo sabendo que aquela pessoa não te aceita, existe muito mais esforço, né, do que você abandonar aquela pessoa. E a verdadeira caridade está nisso, em você cuidar, em você apoiar, em você auxiliar aqueles que não vão te retribuir. Ao contrário, aqueles que ainda vão falar mal no final. Jesus disse isso. Quando convidar para um banquete, não convida quem pode te retribuir. Convida aquele que não vai te retribuir e vai sair reclamando. Porque é aí que quem vai te retribuir é Deus. Ou seja, você ajudar aqueles que não vão te agradecer é exatamente o esforço que se pede. Porque Deus estende o amor a todo mundo. E quem é que agradece para Ele? A maioria? Pensem nisso, tá, gente? Muito boa noite a todos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.